Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna e, cara, que jogo! Que jogo, meus amigos. Pelo menos a gente sabe que para o torcedor do Vitória foi um ótimo jogo, para o torcedor do Bahia foi um jogo horroroso, mas quem tá vendo de fora aqui, que jogo, que clima, que emoção, um jogo que tinha tudo que se esperava de um Bavi. Então a gente vai estar falando aqui sobre a vitória do Vitória em cima do Bahia. E óbvio, eu vou falar sobre alguns erros aqui que a gente já vem falando há um certo tempo. A gente já vem questionando que nos momentos mais difíceis, a defesa ela precisa se mostrar eficiente. E o Bahia não tem uma defesa eficiente. E para variar, o Rogério Ceni vacilou também, chamou o Vitória para o jogo. E aí, meu querido, dentro de um barradão, 30 mil torcedores apoiando, o time acabou de empatar, o momento mágico ali dentro do jogo, os caras iam tentar até o final, tentaram e conseguiram uma vitória. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo todo dia. Os grandes destaques do futebol nordestino você vê aqui no canal do Luna, então dá essa moral pra gente, que você não vai se arrepender, tá bom? Dá essa moral aí. Vamos lá. Primeiro a gente tem que falar do primeiro tempo, porque o primeiro tempo já dava mais ou menos um indício do que seria a partida. Por quê? Porque o Vitória, ele começou adiantando as suas linhas ofensivas para tentar acuar, né? Deixar o meio-campo do Bahia com a bunda na parede, encostado. E foi o que aconteceu, tá? A linha de 3 do Vitória marcou a saída de jogo do Bahia, impossibilitando o meio-campo de jogar. Eu só consegui ver um jogador ali que, durante o primeiro tempo, se encontrou novamente, foi o Jean Lucas. Esse conseguiu se encontrar, mas teve muita dificuldade para começar o jogo. Tanto que o melhor lance logo no início da partida é num vacilo defensivo do Bahia. Dessa vez foi do Marcos Felipe, né? Ele vai sair jogando, solta a bola no pé do atacante do Vitória, que finaliza para fora o gol aberto. O gol aberto, o cara acaba mandando a bola para fora. Nos seguintes lances, né, o Bahia, depois desse lance, começa a se encontrar dentro da partida, começa a botar a bola no chão, né, começa de fato a fazer o seu jogo de posse, jogo propositivo, mesmo com a marcação muito boa do Vitória, mas conseguiu equilibrar o jogo, tanto que no final do primeiro tempo teve uma boa chance, uma cabeçada, onde o Wagner Leonardo salvou a bola na linha. E ele só comemorou como se fosse um gol, e naquele momento foi um gol mesmo, tá? Porque a bola estava quase dentro do gol e o Wagner Leonardo salva em cima do lance, tá? Que eu já quero deixar, colocar uma deixa aqui. A defesa do Vitória é muito melhor que a do Bahia, tá? Tem zagueiros com mais experiência, tem zagueiros ali com mais atitude, né, e incorporaram muito mais esse jogo do que a defesa do Bahia. Isso é uma coisa que a gente já vem falando, não tem como a gente negar. Aí, meu querido, começa o segundo tempo, e aí o segundo tempo começa sendo muito proposital para o Bahia, né, que começa abrindo o placar com o Tassiano, e logo em seguida, aos 63, o Cauli fez 2-0. Naquele momento ali, eu pensava, ó, não tem mais como o Vitória fazer alguma coisa. Se o Bahia continuar jogando do jeito que tá, não tem como o Bahia fazer alguma coisa. Foi quando brilha a estrela do Matheus Gonçalves, né? O cara que foi vilão no último Bavi, entra nesse jogo e entra jogando muita bola. No primeiro vacilo, para mim foram 3 vacilos cruciais da defesa do Bahia. O primeiro vacilo, um cruzamento, a bola sobra sozinho no pé do Matheus Gonçalves, que só domina e escora fazendo 2-1. E logo depois, muito parecida a jogada, outro vacilo da defesa, deixando dentro da área o Matheus Gonçalves sozinho novamente. O cara foi lá e empata a partida, meu querido. Só que dentro disso, o que é que eu falei há alguns segundos atrás? Que com 2-0, se o Bahia continuasse jogando da forma que jogou, né, conseguiria sim esse triunfo, porque o Vitória estava ali sem saber o que fazer. Mas aí o Rogério Ceni mexeu, colocou o time para jogar mais defensivamente, né? O Luciano Juba acabou dando uma recuada para zagueiro, então começou a chamar o Vitória para o jogo. Foi quando o Vitória conseguiu empatar com o Matheus Gonçalves. E no último lance da partida, num cruzamento do Zeca, acaba que o Vitória faz o gol da virada, né? Com o Yuri, acho que é o Yuri, não, o nome dele, né? O jogador do Vitória, que acabou fazendo o empate, né? Fazendo o gol de empate, dando números finais. Depois desse lance, ainda foi tentar ver no VAR, mas não estava impedido, e o jogo
acabou, meu querido. Uma virada, podemos colocar assim, uma virada histórica dentro de um Bavi no final de Campeonato Baiano, onde o Vitória conseguiu essa grande vitória. Eu já quero adiantar para vocês, tudo que eu estou falando aqui, eu não estou tirando nem nada o mérito do Vitória. Eu acho que o Vitória foi um time que mereceu vencer, tá? Mereceu vencer. Quis vencer muito mais. O Léo Condé colocou o time para cima, irmão. Tanto que geralmente, com um jogo como esse, quando você empata a partida, o que é que você faz? Você recua. Né? O Vitória foi para cima. Agora, óbvio, a gente não pode deixar de comentar aqui e de falar os vacilos da defesa do Bahia. O terceiro gol foi um vacilo gigante do Cuesta, cara. E eu já venho falando também, né? O Cuesta, ele é um bom zagueiro, sim, mas ele não pode ser o principal zagueiro do Bahia. O Bahia precisa ter um grande nome na zaga ali. Um jogador realmente de nome, que impõe a respeito dentro de campo, que tem a qualidade necessária ali para você olhar e falar, ó, pô, a defesa do Bahia tá segura com esse cara aqui. Aí você pode ter um Cuesta do lado, que foi o que aconteceu ano passado quando ele jogava no Botafogo, cara. O Botafogo tinha o Adrielson, que para mim é muito mais jogador do que o Cuesta. Ele era o principal zagueiro e o Cuesta era o cara que meio que completava aquela defesa ali do Botafogo na Série A. Foi por muito tempo líder do campeonato e aí acabou que se teve aquela brochada histórica e não conseguiu ser campeão, né, o Botafogo. Mas é isso. Ele sempre foi isso. Ele não é um jogador, não é um ator principal de uma defesa. Ele é sempre um coadjuvante. Ele é sempre um cara que está ali aparecendo numa cena ou outra. Né? A gente já vem falando há muito tempo, cara. Eu acho que desde o começo da temporada a gente fala que é uma defesa que não passa confiança. E aconteceu hoje novamente. Destacar também que, para mim, eu acho que o Rogério errou, tá? Acho que ele chamou o Vitória para o jogo. Então, um clássico como esse, você ganhando, né, você conseguindo uma vitória difícil, né, um triunfo difícil fora de casa, você não pode chamar o time da casa para o jogo. Você não pode jogar o time da casa, chamar o time da casa para o jogo. Foi o que o Rogério Ceni fez com as substituições. Luna, mas aí teve 4 minutos a mais comparado ao acréscimo, mas teve muitas paradas. Então eu imaginava que isso ia acontecer. Imaginava que ia ter um acréscimo maior do que o juiz ia dar, porque teve o gol do empate, né? A gente tem que lembrar que no segundo tempo foram 5 gols, então teve muitos gols. A gente não pode colocar isso também como uma desculpa para não ter, pelo menos, segurado o empate. Porque a verdade é que o Bahia chamou o Vitória para o jogo. E aí não tem o que se fazer. Você chama o adversário na sua casa para o jogo. Os caras queriam vencer muito essa partida. A postura do primeiro tempo do Vitória já mostrava isso. Mesmo tecnicamente em muitos setores inferior, mas a vontade acabou se sobressaindo nesse momento, fazendo com que o Vitória conseguisse uma boa vantagem. Agora, cara, não está nada perdido, tá? Jogo na Arena Fonte Nova, né, da mesma forma que teve um apoio gigantesco, torcida única do Vitória, vai ter torcida única também na Arena Fonte Nova. Né, os erros que foram acontecendo, vamos torcer para que o Rogério consiga corrigir, não chame mais o Vitória para o jogo, mas o Vitória tem uma grande vantagem agora de jogar pelo empate. Um empate dá aí o título baiano para o Vitória, mas eu ainda acho que dá para o Bahia reverter sim. Quero ver tua opinião, deixa aqui nos comentários, fala para mim o que, é que você achou desse jogo, para você os grandes erros, os grandes acertos. Vamos comentar aqui, vamos trocar essa ideia. E é claro, amanhã eu trago um pós-jogo mais frio para a gente falar um pouco mais sobre essa partida, tá bom? Um abraço, fica todo mundo com Deus, até já. Tchau, tchau.